paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos que acompanham o Refúgio da Palavra. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez seja o segredo mais ignorado, mais esquecido e ao mesmo tempo mais transformador da vida cristã. E veja bem, não é segredo porque Deus quis esconder. Pelo contrário, está na Bíblia, claro como a luz do sol. Mas muitos cristãos vivem anos e anos sem perceber isso. E o que acontece? Carregam uma fé apagada, uma vida espiritual sem fogo, sem propósito, como se o cristianismo fosse apenas ir à igreja aos domingos e tentar ser uma boa pessoa. Mas eu quero te dizer algo hoje. Deus não te chamou para viver um evangelho raso. Ele te chamou para uma vida abundante, cheia do Espírito Santo, transbordando na graça de Cristo. E o segredo que muitos nunca descobriram é justamente esse. O verdadeiro evangelho não é sobre religião, é sobre relacionamento com Jesus Cristo. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu tenho certeza de que Deus vai abrir seus olhos. Você vai entender porque muitos vivem como se não conhecessem a Cristo de verdade. E como você pode viver uma fé que realmente transforma? Quantas pessoas você conhece que dizem, eu sou cristão, mas no fundo vivem como se Cristo fosse apenas uma tradição cultural? Talvez até mesmo alguém que você ama, ou quem sabe você mesmo, no íntimo, já se sentiu assim. A Bíblia fala disso em 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, existe uma fé de aparência, uma religião que veste uma máscara de cristianismo, mas que não tem poder. E quando eu falo poder, eu não estou falando apenas de milagres visíveis. Estou falando do poder que muda a vida, que transforma o coração, que tira alguém das trevas e coloca na luz. Muitos vivem tentando seguir regras, tentando agradar a Deus por esforço próprio, mas não descobriram um segredo. A vida cristã só é possível quando Cristo vive em nós. Paulo escreve em Gálatas 2,20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo é o coração do Evangelho. Paulo está dizendo, não sou mais eu quem dirige minha vida, Cristo vive em mim. Esse é o segredo. A vida cristã não é sobre a minha força, minha capacidade, minhas obras. É sobre permitir que Jesus viva em mim dia após dia. Você entende o que isso significa? Significa que o Evangelho não é uma lista de regras, não é apenas frequentar uma igreja, não é carregar um rótulo religioso. É Cristo vivendo em você. É você entregando sua vida, sua vontade, o seu coração para Ele e para que Ele reine em você. Quando isso acontece, tudo muda. A paz muda, a forma de enfrentar os problemas muda, o jeito de amar as pessoas muda também. Vamos pensar em Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele era impulsivo, covarde e até negou Jesus 3 vezes. Mas depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre ele, aquele mesmo Pedro pregou com ousadia e milhares se converteram. Mas qual foi a diferença? É que agora Cristo vivia nele. Ou pense em Paulo, ele perseguiu a igreja, respirava ódio contra os cristãos, mas no caminho de Damasco ele encontrou Jesus e nunca mais foi o mesmo. Aquele que antes destruía a fé, agora dedicava sua vida a anunciá-la até a morte. O que aconteceu? Cristo passou a viver nele. Talvez você esteja aí pensando, mas como eu faço para viver isso? Como eu deixo Cristo viver em mim? E a resposta, meu amado e minha amada, é simples, mas da mesma forma profunda. É entrega. Não é um ritual complicado, não é decorar versículos ou frequentar todos os cultos possíveis. É você de coração aberto dizer, Senhor Jesus, eu me rendo,
Eu não consigo viver por mim mesmo. Vive em mim. E quando essa regra é sincera, o Espírito Santo passa a transformar cada área da sua vida. Mas atenção, essa entrega não é só de uma vez, ela é diária. É acordar pela manhã e dizer: Senhor, guia meus passos hoje. É enfrentar uma tentação e dizer: Jesus, vive em mim agora. É estar em um momento de dor e clamar: Cristo, me sustenta. Isso é viver o segredo. Agora, por que tantos não vivem assim? Eu vejo 3 grandes obstáculos. Primeiro, o orgulho. Muitos querem ter o controle, querem decidir tudo sozinhos. Mas Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segundo, religiosidade vazia. Pessoas que se contentam com a rotina da fé, mas nunca experimentam a presença real. E a terceira é o pecado não confessado. Alguém insiste em viver preso ao pecado, não consegue experimentar a plenitude de Cristo na sua vida. Esses são pesos que precisam ser deixados aos pés da cruz. Deixa eu te perguntar, você vive um evangelho de regras ou um evangelho de relacionamento? Cristo está realmente vivendo em você ou você está apenas carregando um título de cristão? Talvez essa seja a hora de você parar e pensar: será que eu descobri o segredo ou ainda estou vivendo uma fé superficial? Jesus está te chamando hoje para algo mais profundo. Ele não morreu na cruz por você para viver uma fé fria, mas para você experimentar a vida em abundância. Meu amado e minha amada, o segredo que muitos cristãos nunca descobriram é simples, mas da mesma forma poderoso. Cristo em nós, a esperança da glória, como está lá em Colossenses 1:27. Não é religião, não é aparência, é Jesus, é relacionamento real com Ele. E hoje você pode tomar essa decisão. Você pode entregar sua vida a Ele agora mesmo. E se você deseja isso, ore comigo nesse instante. Senhor Jesus, eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu entrego o meu coração, a minha vida, meus caminhos. Vive em mim, Senhor. Perdoa os meus pecados e me faz uma nova criatura. Eu confesso, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração de coração, saiba, hoje o céu se alegra por sua vida. Você deu o passo mais importante de todos. E agora eu deixo o meu convite final. Não guarde isso só para você. Viva essa verdade e compartilhe com outros, porque há milhões de pessoas vivendo sem descobrir esse segredo. E você pode ser o instrumento de Deus para abrir os olhos dela. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Cristo viva em você todos os dias da sua vida. Amém.